Boa tarde a todos que estão nos vendo, estão participando do SIC, todos os seminaristas. Boa tarde, professor Dr. Paim, não é? Muita alegria compor essa mesa, essa conferência de abertura do SIC Saúde, na sua terceira edição, com o tema de saúde digital e proteção de dados. Então, nessa programação da conferência do SIC, a conferência de abertura, a comissão, então, convidou o Dr. Paim, que tem graduação na Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia, nosso professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, a nossa referência enquanto saúde coletiva, né, é integrante da equipe técnica do Observatório de Análise Política de Saúde, e o nosso doutor Paim, tão conhecido e tão aclamado, todos esperávamos muito a sua participação, a sua fala, professor, não é? Então, em nome da comissão organizadora, de todo o SIC Saúde, de todos os alunos de pós-graduação do PPG-SAS, em nome da Abrasco, em representação ao GETISP, nós lhe damos boas-vindas, agradecemos muito a sua presença, o seu aceite, que tanto enobrece o evento, né? Então, um evento hoje sediado aqui em Belém, ele sendo virtual, mas sediado pela Universidade Federal do Pará, onde iniciamos aí um trabalho de reconstrução e de mostra mesmo, né, dessa diversidade que a gente tem enquanto saúde coletiva, enquanto universidade aqui do norte da Amazônia. A gente agradece muito o seu aceite e o acolhimento. E, professor Paim, estamos prontos para lhe ouvir. Muito obrigado, Liliane, pela gentileza da apresentação, pelo convite, e para mim é com muita satisfação de participar desse terceiro SIC. Esse tema, para mim, especialmente, é um tema provocativo e estimulante e, ao mesmo tempo, desafiador, porque tanto as lutas são sempre um desafio, porque elas têm que, de alguma forma, se adequar em relação às conjunturas, às forças que nós dispomos em um determinado momento e às possibilidades que possamos adquirir outras, mas, sobretudo, na questão das tecnologias. Portanto, as tecnologias têm sido vistas, inclusive na nossa área de saúde coletiva, de uma forma extremamente polêmica, seja do ponto de vista de um certo deslumbramento com as tecnologias, mas, ao mesmo tempo, uma postura crítica em relação à incorporação tecnológica. Então, tanto em relação às lutas, quanto em relação às próprias tecnologias contemporâneas, para mim, são desafios. E, muito especialmente, articular essas duas dimensões no momento vivido pela sociedade brasileira, um momento tão difícil, tão complicado, tão complexo, e eu diria tão sombrio, mas nem por isso não deixa de ser um momento também de esperanças renovadas por melhoria da saúde da nossa população, do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária brasileira, da universidade pública de qualidade, gratuita, e do desenvolvimento científico, tecnológico e das suas inovações. Eu, atualmente, tenho sempre chamado a atenção de que, em relação ao SUS, nós vivemos um paradoxo, porquanto é um momento em que o SUS tem sido muito divulgado, muito conhecido, muito reconhecido. Cada vez que a gente assiste um programa televisivo que aborda atendimento hospitalar, o ambulatorial, nós vamos ver os nossos trabalhadores com suas vestimentas, destacando, de alguma maneira, o símbolo do SUS, a apresentação de determinados programas também trazendo a questão do SUS, as bancadas dos jornais de televisão
os seus jornalistas elogiando o SUS, dizendo que se vacinaram naquele dia e que tem orgulho do Sistema Único de Saúde. A mesma coisa em relação aos artistas, aos times de futebol no ano passado, aos compositores, intelectuais, até mesmo economistas neoliberais, que eu vou evitar citar o nome de alguns, os nomes de alguns, de alguma maneira têm reconhecido a importância do SUS. Então, eu diria que, para quem acompanha, desde a formulação do SUS até a sua implantação e implementação, é um momento muito especial, porque, ao longo desses 30 e poucos anos, nós nunca observamos uma situação tão interessante. É uma situação que chega até ao ponto de alguns colegas, alguns companheiros de luta, de jornada, dizerem: não, agora sim, o SUS vai deslanchar, agora sim nós podemos avançar, agora sim nós podemos consolidar o Sistema Único de Saúde. Eu não seria tão entusiasta dessa perspectiva, porquanto tenho, de alguma forma, do ponto de vista científico, que examinar o mais objetivamente possível a sociedade brasileira, o setor saúde e, particularmente, o SUS. Então, quando nós dirigimos o nosso olhar para esse paradoxo, nós vamos ver também que vivenciamos uma situação em que, nem sempre de uma maneira tão visível, vão alterando as regras básicas de organização do setor saúde, com processos econômicos, sobretudo ligados à privatização, com desdobramentos dessa privatização para um processo que é quase que internacional, de financiarização da saúde, de oligopolização dos grandes conglomerados de assistência à saúde, e ainda com várias articulações que poderíamos, de alguma forma, destacar quanto aos interesses empresariais na saúde, que se articulam com segmentos do executivo nacional e, às vezes, dos executivos estaduais e do legislativo. Nós vamos ter, de alguma forma, que descobrir certas estratégias ocultas que fazem parte até da eficácia deste confronto de forças, para poder nós termos uma avaliação, vamos dizer assim, mais realista acerca dos desdobramentos deste paradoxo. Nós, então, para isso, precisamos considerar que, para a consolidação do SUS, há ameaças concretas como essas que eu me referi, porquanto elas se articulam de uma forma muito clara com uma etapa mais atual, mais contemporânea, do capitalismo internacional, particularmente com a hegemonia do capital financeiro, porquanto esses fundos financeiros invadiram o setor saúde no Brasil e não são fundos nacionais apenas que são jogados na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, mas também fundos internacionais que não permitem uma certa governabilidade efetiva do país sobre os desdobramentos que esses movimentos do capital vão encontrando. Além dessas ameaças, nós temos obstáculos que vêm desde a origem do SUS, com especialmente aquilo que tem sido muito debatido como o subfinanciamento crônico, mas que, sobretudo, a partir de 2016,
com a emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos, nós temos, para além do subfinanciamento crônico, um desfinanciamento da saúde, porque, do ponto de vista per capita, a tendência é uma redução do gasto público em saúde, pelo menos até 2036, se não houver uma alteração substantiva em relação a esta emenda constitucional 95. Nós sabemos que o governo atual tem feito algumas gambiarras em relação a como contornar esta emenda constitucional, mas que não são suficientes para se garantir uma consolidação do SUS. E nós vamos ter ainda como obstáculos mais recentes um autoritarismo do próprio governo federal que vai invadindo as várias instituições da República, inclusive o Ministério da Saúde. De modo que nós temos, além de ameaças e obstáculos para a consolidação do SUS, nós vamos ter um desafio muito importante, desde uma publicação que os brasileiros fizeram através da revista Lancet, em 2011, destacávamos, portanto, nessa oportunidade, o maior desafio do SUS era um desafio político. Portanto, nós precisávamos conhecer os projetos que são colocados em disputa, nós precisávamos conhecer os sujeitos que, de alguma forma, se movimentam em relação à defesa do SUS e, particularmente, do ponto de vista de política de saúde, realizarmos análises de conjuntura para identificarmos uma dada correlação de forças que pode ser, de alguma forma, um sinal, um farol para reunificar ou para ressignificar determinadas propostas e, com isso, nós ampliarmos as bases de sustentação do Sistema Único de Saúde. Eu estou falando especialmente as suas bases políticas, as suas bases sociais. Então, nesse particular, nós precisávamos, pelo menos, discutir duas dimensões, antes de chegarmos especialmente na questão tecnológica. A primeira diz respeito às várias concepções do SUS. Desde meados da década de 90, é possível identificar pelo menos 4 visões acerca do SUS. Há uma visão mais formal, o que nós chamamos de um SUS constitucional, quer dizer, aquele SUS que se encontra definido desde o artigo 196 até o artigo 200 da Constituição Cidadã de 1988. Aquele artigo que diz que saúde é direito de todos, um dever do Estado, mediante políticas sociais, políticas econômicas e também um sistema único de saúde descentralizado, com participação da comunidade, buscando a integralidade da atenção, com um conjunto de atribuições especificadas no artigo 200. Então, esse é o SUS que poderíamos chamar um SUS formal, o SUS constitucional, que vai depois tendo desdobramentos em relação à Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, de setembro de 1990, a Lei 8142, também de 1990, de dezembro, que trata da questão da participação da comunidade, dos repasses dos recursos, as NOBs, as normas operacionais básicas, que vão acontecendo ao longo da década de 90 e depois na primeira década do século, com a NOAS, a Norma de Organização da Assistência à Saúde, depois os pactos, o decreto da presidente Dilma regulamentando o Sistema Único de Saúde, a lei complementar 191 do início de 2012. Então, eu acho que são partes, digamos assim, que importam para nós defendermos o SUS, porque nós temos este respaldo legal
nós temos este arcabouço legal que, na leitura, por exemplo, do Ministério Público, do Judiciário, dos professores de direito, do pessoal do direito sanitário, etc., e até mesmo dos gestores, é um SUS que não é possível ignorar. Mas qualquer profissional de saúde ou qualquer cidadão que tem acesso ao SUS vai verificar que há uma distância muito grande entre o que eles observam na prática, como muitos dizem, e o SUS que está no papel, ou seja, o SUS formal, o SUS constitucional. Mas essa é uma concepção de SUS muito importante e que não pode ser ignorada. Uma segunda concepção de SUS, para quem acompanhou todo o movimento da reforma sanitária brasileira, muito especialmente o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, nós vamos ter um SUS como parte de um projeto mais amplo, o projeto da reforma sanitária brasileira. E esse projeto ele ia além da questão setorial, da questão da saúde. No entanto, este projeto da reforma sanitária, ainda que ele inspire muitos de nós que somos professores da área de saúde coletiva, inspire o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, a Abrasco, que foi mencionada, a Fiocruz e outras instituições, este SUS que veio da reforma sanitária brasileira, que nós chamamos um SUS democrático, ele passou por um conjunto de filtros, desde a criação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária no pós-8ª Conferência Nacional de Saúde, até chegar à Constituinte. E na Constituinte houve necessidades de negociações, e se colocou, por exemplo, que a saúde era livre à iniciativa privada. Enfim, eu não quero aprofundar esses elementos históricos, mas apenas destacar para vocês que este SUS democrático é um SUS que tem um respaldo e uma identidade muito grande com os pesquisadores, os profissionais, os trabalhadores da área de saúde coletiva, os sanitaristas, os profissionais de saúde que estão mais envolvidos com as políticas de saúde, com a gestão, com o planejamento, etc. Então, eu diria que esses dois tipos de SUS são SUS que vale a pena lutar, né? Vale a pena lutar para poder consolidá-los, coisa que nós ainda não alcançamos, mesmo com 3 décadas de implantação do Sistema Único de Saúde. Mas tem uma terceira concepção de SUS que é muito presente na mídia, muito presente nos gestores, muito presente nos profissionais de saúde, inclusive profissionais ditos liberais, como o profissional médico, que era acostumado, antes da Constituição de 88, a cuidar das pessoas que não tinham direitos, os chamados indigentes. Então, para esses segmentos, o SUS é uma espécie de plano de saúde pobre para pobres. E, portanto, ele deve, de alguma forma, lidar com o subfinanciamento, porque é isso mesmo, não tem dinheiro, o país tem problemas econômicos, e, além do mais, tem uma parte da população que tem planos de saúde, se utiliza, inclusive, uma expressão que eu diria falsa, mas é muito presente, é uma maneira de nós desafogarmos o SUS, colocando pessoas nos planos de saúde, na chamada saúde suplementar. Então, esta visão de SUS ainda é uma visão, que eu diria, uma visão dominante dentro do coração e do cérebro, das mentes no Brasil. Eu diria que é muito mais dominante do que o que está na lei ou do que está no movimento da reforma sanitária brasileira. E uma das expressões, não só como nós somos uma sociedade que discriminamos, que apostamos nas desigualdades, que, de alguma forma,
olhamos as distinções que podem ocorrer entre segmentos, etc. Então, é uma sociedade que, de alguma maneira, trata como natural o fato de os atendimentos serem desiguais. E temos, eu diria, também uma quarta concepção de SUS, que eu chamaria, e já vinha chamando isso há algum tempo, usando um certo trocadilho, do SUS real, né? O SUS real não quer dizer que as outras concepções não fossem, mas é um SUS real que é o SUS da moeda brasileira, um SUS real que expressa, vamos dizer assim, que a economia é mais importante que a cidadania, que o capital, o dinheiro, é mais importante que a saúde das pessoas, e que, nesse particular, a saúde é um setor de interesse do capital, uma área de acumulação do capital, como também é uma área em que se concentra poder. E, portanto, um lugar onde concentra poder, também há disputas de poder, das mais legítimas até as mais clientelistas. Então, todos nós sabemos que em processos eleitorais, ou então em trocas de cargos, etc., isto é o SUS que muita gente conhece, é o SUS real. E, portanto, é este que, de alguma forma, orienta, muitas vezes, a prática das pessoas. Então, essas 4 concepções de SUS que eu estou sistematizando aqui para ter desdobramentos em relação às lutas, eu poderia, pelo menos, reorganizá-las em 2 grandes blocos, né? O primeiro bloco, eu diria que é um bloco dominante, é um bloco hegemônico, é o bloco que junta o SUS pobre para pobres com o SUS real, né? Então, é esse o SUS que nós conhecemos nessas 3 últimas décadas. Mas tem um outro polo, o polo que eu chamaria um polo subalterno, um polo dominado, ou, se quisermos ser um pouquinho mais esperançosos, um polo contra-hegemônico, que permite, portanto, articular o SUS formal, o SUS constitucional, com o SUS da reforma sanitária brasileira, no sentido de que, em cada conjuntura concreta, se pode avançar determinados passos, em outras conjunturas mais difíceis, dar 2 passos atrás, 1 passo à frente, etc., mas entendendo de que este polo, o polo constitucional e o polo do SUS democrático, é um polo subalterno. O que significa isso? Porque eu poderia dizer que o polo dominante já tem o seu SUS consolidado. É esse SUS que nós conhecemos aí antes da pandemia e, de alguma forma, reproduzido pela pandemia. Mas nós temos também, para pensar nas lutas, um SUS que eu vou chamar, de agora em diante, não tão subalterno, mas um SUS contra-hegemônico. E, portanto, ele procura juntar as forças que apostam no SUS constitucional, que, em tese, deveria ser a nação brasileira, porque a Constituição é o pacto mais importante que uma sociedade pode fazer, e o SUS do movimento da reforma sanitária brasileira, que tinha uma ousadia muito grande no final do século passado, sobretudo quando lutou contra a ditadura, na esperança, na expectativa de que pudéssemos refundar a República e termos uma sociedade mais igual, respeitando os direitos sociais e reduzindo, portanto, as desigualdades. Então, eu queria colocar, de uma forma um tanto esquemática, mas pode facilitar o nosso debate depois, esses 2 grandes blocos de concepção do SUS. O primeiro bloco, o SUS pobre para pobres e o SUS real, e o segundo bloco, que eu estou chamando um bloco contra-hegemônico, que diz respeito a um SUS constitucional, que todos deveríamos, em tese, defender, e o SUS democrático da reforma sanitária brasileira, que, evidentemente, com uma sociedade tão desigual
e com um desenvolvimento histórico tão complexo como o da sociedade brasileira, nós não teríamos a expectativa de que fosse, de alguma maneira, compartilhado pelo conjunto da sociedade. Então, ao lado dessas 4 concepções de SUS reunidas nesses 2 blocos, eu poderia tentar agora pensar quais são os principais projetos em disputa para a saúde no Brasil. Então, com isso, nós podemos discutir que há projetos setoriais, porquanto eles precisam dar respostas no âmbito do setor saúde, e poderíamos também visitar, ainda que seja com um nível um tanto menos de profundidade, os projetos societários, os projetos que estão colocados para a sociedade brasileira como um todo. Nós temos estudado, sobretudo a partir da década passada, que 3 grandes projetos disputam a saúde e, consequentemente, a questão do SUS no Brasil. O primeiro, o projeto, eu diria que é o projeto da reforma sanitária brasileira. Esse projeto que teve, tanto, expressão no relatório final da 8ª, como eu mencionava antes, mas que também tem a sua expressão constitucional e legal naquela dimensão que eu colocava antes para o SUS formal. Esse projeto da reforma sanitária brasileira vem sendo disputado há muito tempo por forças importantes, mas que vem sendo também, não é, contraposto por outros projetos, que nem sempre com essa clareza ou esse esquematismo que eu estou apresentando para vocês, de modo que nem sempre é tão fácil visualizar os outros 2 projetos que eu quero colocar para vocês. Um talvez seja um pouco mais fácil, que é o projeto mercantilista. É o projeto que entende a saúde como um negócio, é o projeto que entende a saúde como uma mercadoria, não como um direito, não como um bem público. Um projeto que entende a saúde como uma área em que se pode ganhar dinheiro, fazer negócios, acumular capital. Esse é o projeto mercantilista, que, se antes se configurava através das clínicas privadas, da compra de serviços pela Previdência, depois pelo SUS, depois pela ampliação dos planos privados de saúde, depois, na década de 90, com a criação de situações que permitem trazer a lógica do setor privado para a administração pública, como as organizações sociais, as OS, as OCIPs, as terceirizações, as parcerias público-privadas, quer dizer, todos esses arranjos que foram feitos a partir da década de 90, que expressam, portanto, se não necessariamente visualmente o capital, mas a lógica do capital intrometendo-se no âmbito do sistema de saúde e, particularmente, no âmbito do SUS. Quantos estados, quantos municípios não usaram esses esquemas com certo cuidado, porque tem alguns até mais sérios, não é, para poder viabilizar a própria gestão do SUS. Às vezes, até mesmo gestores que tinham uma outra postura em relação à questão pública, quando tinham que se deparar com a lei de responsabilidade fiscal, com uma fixação de quanto é que se poderia contratar de pessoal, etc., terminava usando esses artifícios, essas gambiarras. Então, nós temos, com isso, o projeto mercantilista. Nós temos o projeto mercantilista, portanto, disputando com o projeto da reforma sanitária. Esses são os 2 grandes projetos. No entanto, durante essas 3 décadas, várias forças político-partidárias e ideológicas passaram pela gestão, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. E essas forças, diante de certas limitações que a área econômica impunha à área social e à saúde em particular, foram redefinindo
determinadas situações, está dizendo, olha, eu vou colocar do mais simples até o mais cínico, do simples ao cínico. Do mais simples, dizendo, olha, se eu só tenho dinheiro para as tantas equipes de saúde da família e não para a população como um todo, sabendo que 25% da população, em média, já tem plano de saúde, eu não tenho que pensar nesses bairros, nessas localidades que já têm plano de saúde. Eu vou pensar nos pobres. E nos pobres, se eu não tenho para todo mundo, para os 75%, eu vou procurar os pobres dos mais pobres, ou os mais miseráveis dos mais miseráveis. E isso, para quem é gestor e que tem que ficar 4 anos no máximo na direção da Secretaria Municipal de Saúde, é inteiramente compreensível. Então, isso é o que eu diria o argumento mais simples para justificar este projeto, que eu vou chamar de um projeto revisionista ou de um projeto racionalizador. E pode ser ele mais cínico, dizer não, a saúde não cabe no orçamento, a Constituição foi um delírio, não tem por que buscar dinheiro para a saúde, e fim de papo. Então, tem do mais simples ao mais cínico. Mas entre esses extremos, passaram na gestão da saúde o MDB, o antigo PMDB, que antes ainda era MDB, passou também o PSDB, eu estou pensando no federal, passou o PT, passou de novo, não é, o MDB, enfim, várias forças foram trabalhando nessa perspectiva desse projeto que, num limite, dizia que o problema do SUS não era subfinanciamento, que o problema do SUS era a gestão. Basta racionalizar um pouco o uso dos recursos com uma maior competência, que os problemas da saúde e do SUS, particularmente, estariam resolvidos. Então, acho que são esses os 3 grandes projetos que disputam a saúde, e eu poderia dizer também que, desde 2013, e muito especialmente a partir de 2016, com o golpe que vai ocorrer contra a presidente Dilma, nós vamos ter efetivamente a dominância do projeto mercantilista, abrindo espaço, portanto, para os conglomerados privados na assistência à saúde. Cada vez mais vocês veem fusão de hospitais e jogando na Bolsa de São Paulo as ações desses hospitais para abrirem o seu capital e crescerem muito melhor os seus negócios, as restrições da Emenda Constitucional 95, que eu já me referi, o austericídio, que de alguma forma foi estabelecido pelaquele projeto societário que chamava Uma Ponte para o Futuro, que diziam que era o plano de governo do Michel Temer, o vice-presidente da presidente Dilma. Enfim, nós vamos ter uma prevalência do projeto mercantilista que ficou, para usar uma expressão que hoje se utiliza muito, praticamente escancarado quando assumiu o governo, a saúde no governo do Temer, um ministro que logo no dia seguinte foi dar uma entrevista em São Paulo e disse que o SUS não cabia no orçamento, que deveríamos buscar outras alternativas, particularmente os planos populares de saúde. Então, eu acho que esses projetos, portanto, vão expressar diferentes concepções de SUS e que, portanto, nós vamos ter lutas importantes ao longo desse período e outras que se colocam durante a pandemia e nos próximos anos, ou diríamos décadas. Nós vamos dizer, por exemplo, que é importante redefinir várias estratégias, várias alianças que foram acionadas para o desenvolvimento da reforma sanitária brasileira e da própria implementação do SUS. Eu cheguei a escrever um texto publicado esse ano pelo CONAS, em que eu
examinando a situação com a pandemia da Covid-19 no ano passado, apontava para certas possibilidades de reatualização da reforma sanitária brasileira através de uma reativação da sociedade civil. Então, por exemplo, muitos de vocês acompanharam toda a Marcha pela Vida, a organização da Frente pela Vida, o ativismo do Conselho Nacional de Saúde, as articulações com bases populares, com movimentos de favela, para trazer a questão da saúde. E, finalmente, nós temos aí, já em curso, o processo de construção da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Amanhã vai ser outro dia, que é o grande lema dessa conferência, e por que não lembrar as eleições de 2022. Então, esses são importantes momentos de explicitar as lutas, e não agora nessa exposição, mas em outras situações, nós identificamos partidos, movimentos sociais, entidades, políticos, instituições em torno de um projeto societário progressista que defenda os direitos dos cidadãos, das cidadãs, e tenha uma pauta, digamos assim, em defesa de um sistema de saúde universal. Então, acho que essa é a possibilidade que hoje nós vamos ter, pelo menos até 2022, ao lado de defender a democracia e a realização de eleições limpas, portanto, em 2022, sem ameaças, nós poderíamos nos aproximar de um desses projetos, e eu defenderia o projeto da reforma sanitária brasileira, mas por que não discutir até mesmo com determinados segmentos que adotaram um projeto revisionista ou um projeto racionalizador, no sentido de ver os pontos em comuns capazes de construir consenso, alianças, etc. Então, neste contexto, nesta situação que nós precisamos examinar, já que eu não tenho condição, nesse momento, de fazer uma análise de conjuntura, é que nós podemos trazer à baila a questão da tecnologia. Eu acho que o título dessa conferência ou dessa palestra vai nos permitir entender a tecnologia de uma forma um tanto diferenciada daquela que é mais comum, que é mais convencional. Porque esta forma convencional de entender a tecnologia geralmente trata a tecnologia como se fosse uma coisa em si, um equipamento, não é? Um smartphone ou um PET scan, né? Geralmente como uma coisa, então reificada, ahistórica, descontextualizada. Então, é preciso entender a tecnologia, seja material, seja não material, na expressão das relações sociais, como uma forma de manifestação das relações sociais. Se eu pudesse brincar um pouquinho, para o bem ou para o mal, quer dizer, desde essas relações facilitarem a incorporação de tecnologias que possibilitem a mudança de modelos de atenção, ou incorporação de tecnologias apenas para acumular capital e, com isso, garantir um crescimento do PIB ou os gastos privados e públicos em saúde. Nós queremos trazer uma outra alternativa de entender a tecnologia como um meio de trabalho. Especificamente no âmbito do setor saúde, a tecnologia, portanto, é um meio de trabalho que se utiliza nas práticas de saúde, entendendo, portanto, essas práticas de saúde como um processo de transformação de necessidades de saúde, que podem ser doença, agravo, risco, carência, etc., em
produtos, né, que podem ser transformados em consultas, em vacinações e, sobretudo, em resultados. Quer dizer, a melhoria do bem-estar das pessoas, ou a redução de uma epidemia, ou de um controle de qualidade de determinados produtos. Quer dizer, nós podemos, a partir deste conceito de processo de trabalho em saúde desenvolvido por um brasileiro, o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, professor falecido já da Universidade de São Paulo, nós trazemos, portanto, uma discussão que uma tecnologia em saúde, pelo menos, ela vai expressar essas relações econômicas, essas relações políticas, essas relações ideológicas. Portanto, para que essas tecnologias venham a ser incorporadas progressivamente no setor saúde, uma parte delas é resultante, é derivada da produção de conhecimentos científicos. Portanto, a questão da universidade, da ciência, dos centros de pesquisa, como o Butantan, como Fiocruz e outros, né, são muito importantes para o desenvolvimento desta tecnologia. E, portanto, ele pode dialogar também com as inovações, no sentido de ver em que medida essas formas de usar o trabalho com os seus meios podem ser incorporadas nas instituições do Sistema Único de Saúde. O professor Mário Testa, que é um professor argentino, que pensou muito sobre a questão das relações entre o saber e saúde, tem um livro, inclusive, sobre essas dimensões, ele traz a ideia de que, diferentemente das ciências duras, das ciências físicas e biológicas, das ciências exatas, a área da saúde coletiva trabalha com ciências sociais e que nem sempre o fato de você ter uma tecnologia elaborada, pronta, ela é incorporada. Então, ele chama atenção no seu desenvolvimento conceitual e teórico que, para determinada tecnologia, e eu insistiria, seja material, seja não material, ser incorporada no setor saúde, é necessário, sobretudo, uma militância sociopolítica. Ou seja, o planejamento ele não é incorporado por ele ser bom ou ruim, ele vai ser incorporado na medida em que existam sujeitos, né, que lutam para que o planejamento possa ser adotado dentro do Sistema Único de Saúde, desde o nível local até o nível nacional. A mesma forma, a questão de uma gestão democrática. Apesar da Constituição e das leis indicá-la, se não houver uma militância sociopolítica nas nossas organizações em prol desta gestão democrática, ela simplesmente não ocorre, porque a tendência do poder é ele ser concentrado e não necessariamente ele ser difundido, diluído, distribuído. Se não houver luta pelo poder, ele tende a ser cada vez mais concentrado. Então, os efeitos desse processo de implantação dessas tecnologias vai se dar em vários níveis do Sistema Único de Saúde, na assistência à saúde, na organização dos serviços. Por exemplo, recentemente saiu um artigo na revista Hades, da Fiocruz, mostrando a experiência de Niterói, em que criou-se uma tecnologia de um grupo de pessoas acompanhar os pacientes que têm câncer para que eles não se percam na rede. Então, é uma inovação que se faz do ponto de vista da organização, também da gestão, da planificação e das políticas de saúde. Então, eu acho que a tecnologia, nesse caso aí, não material, que é uma tecnologia organizacional, ela vai ser expressão daquela militância que eu me referia antes e que, portanto, deve ser considerada no trabalho do SUS. Esses arranjos técnicos, portanto, eles vão viabilizar várias possibilidades que o próprio SUS já vinha realizando nos últimos tempos, por exemplo, com telesaúde, não é? A telesaúde, que já era uma experiência em vários municípios, em vários estados brasileiros, com a pandemia teve outras dimensões. As chamadas TICs, né,
podem, portanto, elevar a informação e a comunicação, garantindo transparência, como no momento de tantas fake news, quantos observatórios de política de saúde ou de epidemiologia, da própria Covid, foram fontes que, usando essas tecnologias de informação e comunicação, se contrapuseram, inclusive do ponto de vista político, às disseminações de informações falsas ou mentiras, para usar uma expressão mais popular. Nós vamos ter isso também em relação à possibilidade de reorganização da atenção primária de saúde, do uso do prontuário eletrônico, da coordenação do cuidado, como esse exemplo que eu dei em relação a Niterói, muitas rodas de conversa que nós fazíamos presencialmente, passamos a usar, como agora nessa exposição, o Zoom, o equivalente. Então, essa discussão de tecnologias em saúde vão, portanto, trazendo mudanças nos processos de trabalho com uma velocidade grande de oferta e inovação, sobretudo quando isso implica em interesses econômicos que disputam com a saúde a sua prioridade. Para encaminhar. Isso, eu ia pedir, que ainda tem pergunta, a gente está aqui ouvindo, mas para a gente poder concluir e lhe passar pelo menos uma pergunta. Então, eu ia dizendo isso, para concluir, nós poderíamos dizer que essas tecnologias na contemporaneidade vão nos ajudar a modificar modelos de atenção, processos de educação permanente, comunicação em saúde, etc. E até mesmo redimensionar do ponto de vista econômico a vinculação dessas tecnologias com o complexo econômico industrial de saúde. Lembrando apenas que as tecnologias digitais não são neutras, nem são incapazes de prejudicar o ambiente. Elas também destroem o planeta pelo consumo de água e de um conjunto de substâncias que são acionadas para fazer seus chips, para fazer suas máquinas, etc. Então, acho que essa é uma discussão importante quando nós estamos tratando da questão do clima. Então, eu acho que nós poderíamos encerrar essa apresentação dizendo que nós teremos lutas setoriais, como essas dimensões dos projetos que eu coloquei para vocês, lutas intersetoriais, articulando a saúde com a educação, assistência social, ciência, tecnologia, cultura, mas, sobretudo, lutas societárias, no sentido de defender a democracia, de defender a Constituição cidadã, para que nós possamos ter eleições no ano que vem, e eleições essas que possam ser feitas de uma forma aberta, franca, limpas, para que a sociedade brasileira possa, de alguma forma, corrigir os seus rumos. Muito obrigado pela atenção. Acho que só passei 2 minutos do previsto. Imagina, professor. Mesmo para essa mediação, nós temos várias perguntas aqui, muitos elogios e algumas interlocuções. Eu vou sistematizar duas colocações, numa para a gente poder dar seguimento a essa profundidade da reflexão, não é? Então, nós tivemos aqui Bruno Anchieta e a professora Ilara comentando sobre a posição dos gestores em saúde, nesse momento que a gente vê desse polo dominante, né, como articular nós que estamos no polo contra-hegemônico, como o senhor falou, né, nessa questão de como que a gente operacionaliza de fato a saúde enquanto direitos de todos, nesse ambiente que a gente tem hoje dessa técnica euforia, como se as tecnologias em saúde, os aplicativos, o Conect SUS, todas essas sistematizações, como se fosse agora, aquela fala que o senhor colocou inicialmente, agora vai, não é? Agora, como se essa ferramenta que se apresenta para os gestores de dizer que é um funcionamento ou não, não é? Qual que é a sua recomendação para nós que estamos no polo contra-hegemônico de sobreviver e, ao mesmo tempo, de fazer com que a democracia e os direitos à saúde sejam preservados? Eu tenho uma tese
que foi depois expressa em livro, no sentido de mostrar um certo deslocamento das forças que estavam em defesa da reforma sanitária brasileira e do SUS, sobretudo nos anos 90 para cá. E eu dizia nessa tese que os gestores passaram a ter uma importância maior do ponto de vista político, até mesmo pela implementação do SUS, que é uma função dos gestores, do que os pesquisadores, do que os intelectuais, do que os militantes, vamos dizer assim, da reforma sanitária e do SUS. Então, isso que se teve uma vantagem, de alguma maneira, de fazer avançar a implementação deste SUS, vou usar um outro adjetivo, possível, não é? Teve também custos, e um dos custos foi nós rebaixarmos as nossas expectativas de mudança em relação a chegarmos a um sistema de saúde universal. Então, acho que é contraditório, mas é uma dupla face que tem essa chegada dos gestores. Ou o movimento sanitário se reorganizava, e isso tentou se fazer, sobretudo com a refundação do SEBS em 2005, ou teríamos efetivamente a condução do SUS pelos gestores apenas, e não como um processo democrático mais amplo, etc. Às vezes eu ironizava um pouco, dizendo que o SUS ia ter a cara dos gestores, porque é natural. Mas nós fomos, de alguma forma, conseguindo, ao longo desse período, um diálogo muito importante com o CONAS e com o CONASEMES. Então, acho que, ainda que eu não possa dizer claramente que o CONAS e o CONASEMES participassem efetivamente do movimento da reforma sanitária, mas foram, vamos chamar assim, parceiros, né? Com o golpe de 2016, e particularmente com certos sinais que o poder econômico jogava para os estados e os municípios com dinheiro, muitos desses secretários estaduais, secretários municipais se afastaram um pouco da pauta do movimento sanitário e apoiaram, inclusive, mudanças que até hoje nós estamos tendo que sofrer. A atenção primária em saúde, por exemplo, com as mudanças que ocorreram desde 2017, ou a questão da saúde mental, a questão da saúde da mulher, enfim, várias outras questões que retroagiram muito a ação do SUS. Então, para concluir essa primeira pergunta, essa primeira observação, nós estamos tentando, com esta pandemia, novos diálogos com essas forças ligadas aos gestores. Eu diria que, em relação, por exemplo, ao CONAS, nós já temos avançado muito em relação a pautas muito comuns. Eu citei nesse instante uma coleção do CONAS sobre a Covid-19, sobre a pandemia, que uma boa parte dos produtores de textos foram pessoas vinculadas ao movimento da reforma sanitária brasileira. Nós temos muitos amigos, muitos companheiros dentro do CONAS. Algo parecido pode estar em curso, mas eu não estou acompanhando bem, em relação ao CONASEMES. Então, a minha ideia é que nós temos inimigos muito potentes, temos forças adversárias, forças contrárias ao SUS, muito potentes, como vocês devem ter observado na minha análise das partes. Então, nós não podemos nos dar o luxo de nos afastarmos do CONAS, do CONASEMES e de outras instituições parecidas. E, com isso, com uma experiência de articulação, de negociação e de construção de consenso que caracteriza o movimento sanitário, eu tenho uma certa esperança de que nós possamos ter caminhos melhores para atender a essa questão. Certo. Professor, tem uma outra pergunta que eu gostaria de trazer aqui. Professor Paim, quais as principais argumentações para fazer frente à técnico-euforia com a chamada de saúde digital? Então, a professora é da professora Ilara, e ela coloca assim, será que utilizar os softwares que hoje a gente tem como um bem público seria um dos caminhos, porque dentre essa euforia da saúde digital,
qual as propostas e a reflexão, professor? Eu acho que Lara já está dando uma resposta que eu não ousaria a disputar com ela essa viabilidade. O que eu queria acrescentar é que, além das tecnologias, além da disputa tecnológica, vamos chamar assim, nós temos que abrir discussões, nós temos que debater demais, nós temos que estimular os nossos alunos a fazerem teses, dissertações, nós mesmos pesquisarmos, para poder nós trazermos elementos mais objetivos e não apenas ser uma luta ideológica, apenas uma luta de opinião. Quanto mais nós fundamentarmos com conhecimento científico e com debates, com reflexões, eu acho que nós podemos avançar. Com certeza. Professor, em outros momentos a gente pretende convidá-lo novamente para outros eventos e outras conversas conosco, né? Infelizmente, nosso tempo está se esvaindo nesses momentos, o tempo passa muito mais rápido ainda. O nosso agradecimento enquanto MASA, enquanto Universidade Federal do Pará, tá? A gente chega ao final da nossa conferência, gostaríamos de agradecer, de deixar o nosso abraço, a nossa afetividade e agradecimento por todos esses momentos que a gente vai seguir em reflexão durante o evento e pós-evento. Então, suas palavras finais, professor, de agradecimento à conferência. Obrigado, Liliane. Então, eu só tenho a reiterar o agradecimento e a satisfação de ter feito essa fala, essa reflexão, e espero, de alguma maneira, que ela possa ilustrar alguns debates que vocês realizem nesse terceiro ciclo. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que nos assistiram. A programação segue, não é? E nós deixamos aqui a nossa resistência e nosso fortalecimento nessa luta. Né, professor? Muito obrigada. Um abraço a todos. Saudações, professor. Tchau, tchau.